Queridos, em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, quem já esteve perdido aqui? Queridos, hoje nós temos o GPS para nos ajudar. Mas contando aqui uma experiência para os irmãos, dia 27 de dezembro de 1997, foi o ano que eu casei. Eu e minha esposa, nós fizemos os nossos votos, e eu moro no interior de Araras, e nós íamos passar a lua de mel, numa cidade chamada Poços de Caldas. Quem já ouviu falar da cidade Poços de Caldas? Quem são os mineiros que já ouviu falar da cidade Poços de Caldas? Irmãos, eu saí da minha cidade para chegar até Poços de Caldas. Falar para os irmãos, era em torno de 1h30. E eu com a minha esposa saímos, mais ou menos 11 horas da noite, né, amor? Fomos. Não existia GPS naquela época. Um dia antes, meu sogro falou: ó, você vai por esse caminho, aí depois você vai pegar esse caminho. Meu sogro era motorista de caminhão. Chegava um determinado momento, ele falava assim: ó, você vai passar 3 lombadas, no tanto que ele conhecia. E me pergunta se eu guardei alguma coisa que ele falou. Nada. Irmãos, nós saímos 11 horas e nós fomos chegar no nosso destino 4 horas da manhã, sendo 1h30 de viagem. E nem conto para vocês como foi o retorno, porque nós erramos o caminho, estávamos indo para São Paulo, capital. Minha esposa não me deixa mentir sozinho, gente. Eu me perdi, eu não sabia o caminho. Aí, quando você, naquela época, quem são aí acima dos 47, qual que era a forma de nós pegarmos a direção correta? Posto de gasolina. Nós parávamos, você sabe onde é tal lugar? Segue reto. E a gente orava para chegar ao próximo posto, para perguntar, porque aquela sensação de você estar perdido é péssimo. E eu gostaria de comentar com os irmãos, há 3 tipos de pessoas que estão perdidas. Existem aquelas pessoas que elas estão perdidas e elas não sabem o caminho de volta. Era o meu caso. Eu estava perdido, eu tinha um destino, eu tinha um objetivo e eu não sabia o caminho. Existe aquela pessoa que ela não sabe que está perdida. Sabia que existe isso também? Aquela pessoa que ela fala: não estou perdido. Sabe? Quantas vezes já estava dirigindo também com a minha esposa, experiência com a minha esposa. Ela: bem, você sabe para onde você está indo? Sei, porque o homem do lado da mulher, ele é o Superman, ele é o poderoso. Na hora que a esposa perguntar: você sabe o que você está fazendo? Sei, Deus me ajuda. Mas nós não podemos demonstrar isso para as nossas esposas. Amém, irmãos? Então, só que existe o terceiro cara que se acha, a terceira pessoa, aquele que sabe que está perdido e ele não quer nem saber o que vai acontecer. Eu estou perdido mesmo, o problema é meu, quem vai sofrer sou eu, a situação quem vai passar sou eu. E trazendo para a palavra de Deus, irmãos, muito interessante, em Lucas, Marcos e Mateus, é relatada a mesma história. Chegou um determinado momento que Jesus ele estava escolhendo os seus discípulos. Então ele foi lá, na ordem, escolheu Pedro: vem cá, vou fazer de você pescador de homem. Vai, aproveita, traz o Tiago e traz o João também. Tá faltando mais, vou pegar André, Felipe, ei, Bartolomeu, Tomé, vem cá. O Tiago 2, também vou usar você. Tadeu, vem cá. Simão, é você que eu quero. Judas, vem cá. Eu sei que você vai me trair, mas eu quero você também, vem cá. Aí tinha um cara que ele chamou também.
Jesus estava caminhando, e ele viu esse homem, lá na colhetoria, se eu não me engano é o nome, ele estava colhendo os impostos dos judeus que estavam lá. E esse discípulo, chamado Mateus, ele, por exemplo, se o imposto era $100, não, eu vou cobrar 130 para pegar uns 30 para mim. Se o imposto era 50, vou cobrar uns 65, enfim, ele fazia também o que era não lícito para pegar um dinheirinho para ele. Jesus chegou: Mateus, vem cá, segue-me. O interessante é que Jesus chegava para os discípulos, ele não falava: o que você está fazendo? Não, vem cá, segue-me. E Mateus ficou tão espantado com aquilo, maravilhado, que ele levou Jesus: mestre, vem cá, vamos comer na minha casa. Quero levar o Senhor para comer na minha casa. Jesus chegando lá, e você sabe, meu amado, que Jesus mais, eu sempre digo isso, tá? Jesus mais multidão é igual a milagre. Então, Jesus mais multidão é igual a o seu está aqui nesta noite. Olha só, querido. E ele estava lá com a multidão, só que a multidão que estavam com ele eram os pecadores, eram os publicanos. Publicanos são aqueles judeus que eles trabalhavam para o governo de Roma. Eles faziam o que Roma queria, trabalhava principalmente. O Mateus era um publicano, ele coletava impostos. Você acha que os judeus gostavam dele? Sim ou não? Odiava ele. Ele tinha que andar até com um guarda-costa, um soldado romano, para proteger ele de ser atacado por outros judeus, de tanto que ele era odiado. Aí, meu amado, eles estavam lá na casa de Mateus, Jesus, os publicanos, os pecadores, todos comendo, todos se divertindo, todos ouvindo o mestre. Só que também havia outras duas classes de judeus: os escribas e os fariseus. Só que eles estavam lá não para aproveitar do mestre, para ter o conhecimento daquilo que o mestre tinha. Deixa eu ver o que o mestre vai falar para mim nesta noite. Eles estavam lá para testar, para tentar pegar Jesus em algum engano, imaginando que Jesus enganaria ou seria enganado, ou falaria algo que não fosse correto. Aí eles pensavam com eles: ele não é Jesus? É ou não é Jesus? É ou não é Jesus, igreja? Ele não é Jesus? Por que ele está no meio de publicanos e pecadores? Jesus, como ele conhecia o pensamento deles, e já havia entendido o que eles arrazoavam em seus corações, Jesus disse essa linda mensagem, irmãos, eu preciso ler para os irmãos. Está em Lucas, não precisa abrir não. Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 13. E tornou saindo para o mar toda a multidão, e ia ter com ele, e ele os ensinava. E quando viu Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e tinham seguido. E os escribas, os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você acha que isso foi suficiente para os fariseus? Para os escribas? Eis que eu vou contar para vocês 3 parábolas. A primeira parábola, ela fala de um homem, um pastor, de um rebanho. Ele tinha 100 ovelhas. E eis que a palavra de Deus fala, eis que uma se perde. E a Bíblia diz que ele deixa as 99
no deserto. Repete comigo, no deserto. E deserto é sinônimo de quê, meu amado? Luta, provação, tentação, necessidade, falta de comida, falta de dinheiro, geladeira vazia, carro quebrando, mas não tem problema se quebrar, tem o Dr. Santos, tantas coisas. O deserto simboliza isso. Só que ele deixou as 99 para buscar qual? A perdida. A que estava perdida. E não é só isso, e quando ele pega essa ovelha, a Bíblia fala que ele coloca no ombro, e ele não vai triste. Está pesado, ele não liga para o peso. Ela está toda cheia de espinho, porque ela ficou nos arbustos, ele não liga para isso. Mas a Bíblia fala que ele volta regozijando de alegria, e ele convida todos à sua volta. Ei, venham, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus nem acaba de terminar essa parábola, ele já começa a outra. Eis que eu vos conto uma outra. Tinha uma mulher que ela estava na casa e ela tinha 10 dracmas. E ela perde uma. O valor de uma dracma era mais ou menos um dia de trabalho. Se pegar mais ou menos o dia de trabalho do nosso irmão Danilo, são uns $500. Então tenha isso como mente, mais ou menos o dia dele. E a Bíblia fala que o dia de trabalho dela, ela perdeu. O que ela fez? Ela não ligou para aquela dracma. Eu tenho 9 dias já aqui guardado, por que eu vou atrás daquele um? Não. A Bíblia fala que ela acendeu o quê? A luz. Ela fez o quê? Limpou toda a casa. Ela começou a varrer, porque aonde Deus habita, não é lugar de desorganização. Aonde Deus habita, não é lugar de escuridão. Aonde Deus habita, é luz, porque Ele fala que Ele é a luz do mundo, e onde a luz está, não há trevas. Então a mulher começou a varrer, começou a limpar, ela começou, e eis que ela achou a dracma dela perdida, meu irmão. Ela achou. E sabe qual foi a reação dela? Ei, alegrem-se comigo, porque achei o que tinha perdido. Malemar, ele acabou de contar essa parábola, ele foi para a terceira, e não menos importante. Ele fala, eis que um pai tinha 2 filhos, e o mais moço, ele falou, pai, está na hora de eu seguir o meu caminho. Eu já sou grande o suficiente para tomar minhas decisões. Então, vende a parte da fazenda que eu tenho como herança, que eu vou pegar o meu dinheiro e vou seguir minha vida. Pai, o senhor vai ver. Eu vou conquistar dinheiro. O senhor vai ver que eu vou voltar com muito mais daquilo que o Senhor está me dando, conjecturando com os irmãos, tá bom? A Bíblia, ela não relata quanto tempo aquele filho ficou no pé do pai, mas o pai, ele cedeu para o filho. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que aquele rapaz pegou aquele dinheiro, foi para uma terra distante e começou a gastar tudo, de forma dissoluta, ou seja, de uma forma irresponsável. Ou seja, com prostitutas, com meretrizes, com bebidas, com os amigos. Sabe, quando nós estávamos no mundo, porque no meio da igreja não tem isso. Quando nós estávamos no mundo, e quando você ia lá, falava assim, gente, hoje sou eu que pago. Aparecia todos os amigos. Aí quando você chegava, gente, hoje eu não tenho, hoje eu preciso. Não via ninguém à sua volta. A Bíblia fala que aquele jovem, ele gastou tudo. Tudo. A ponto de procurar as pessoas, e as pessoas não o ajudar mais.
Irmãos, olha só como é interessante isso. E ele, começando a passar fome, ele começou a pedir emprego nos lugares. Ele era um judeu. Adivinha onde ele foi encontrar emprego? Apacentar ovelhas. Amém? Fazer o quê? Cuidar de porcos. Aí, Deus, o que o senhor tem para falar? Porco, ele é considerado um animal imundo para os judeus. Os judeus, eles não tinham contato, porque lá no Antigo Testamento, Deus, ele dá a ordem através da lei, de que animal era lícito ou não lícito comer. E porco, ele caiu na classificação dos não lícitos, ou seja, os imundos. Então, os judeus, eles tinham uma repugnação a porco. E aí, aquele jovem, o único trabalho que sobrou para ele foi porco. Cuidar de porco. E quando vinha a fome, o que tinha para ele comer? Comida do porco. Comida de porco. Você tem noção? Vamos falar português bem claro aqui? Lavagem. Na minha época, dos meus 10 anos, eu não sei se na cidade dos irmãos eram assim. Os nossos pais, eles não jogavam a comida que sobrava fora no lixo. No fundo de casa tinha um latão. Aí tudo que sobrava ia para aquele latão. Uma vez por semana vinha uma carroça toda suja. Ou pegar aquele latão, e o cara pegava, o homem, o senhor pegava, depositava num tambor que estava dentro da carroça. Por quê? Aquilo era para os porcos se alimentarem. E aquilo foi o que aquele filho comeu. Irmãos, olha que interessante, porque falamos aí de 3 classes de perdidos. Aquele que está perdido, mas ele não sabe o caminho. A ovelha, ela sabia o caminho de volta. Ela precisava de um pastor para direcionar o caminho. A dracma não tem vida, tá, gente? Vamos lá. Mas ela estava lá perdida dentro. Ela estava perdida. Mas ela não sabia que estava perdida. Precisou a mulher, a dona, limpar a casa, acender a luz para encontrar a dracma. Quero me ater um pouco na do filho pródigo, irmãos. O filho pródigo são aquelas pessoas que eu sei que eu estou errado, mas não vou. Não vou porque eu sou queixudo. Não vou porque eu não aceito me humilhar. Eu não vou porque eu nasci assim, eu cresci nessa religião, e é aqui independente de que ela está certa ou errada. Eu tinha um primo, o nome dele é Daniel, minha idade. Aos 11 anos até os 11 anos nós brincávamos muito. Pega, esconde, pula carniça, tantas brincadeiras, que dos 11 para frente nós nos separamos. Aí o Daniel, ele começou a seguir amigos e colegas que não faziam bem para ele. E quando nós vimos o Daniel com seus 14, 15 anos, ele estava envolvido em bebida, em drogas. Aí quando eu me converti, com os 17, eu chamei o Daniel para vir para a igreja. Ele falou, não quero. Aí o tempo foi passando, casei. Quando eu estava com os meus 25, 26 anos, eu fui atrás do Daniel, eu não reconheci o meu primo. Barbudo, cabeludo. Eu dava para ele, naquela época dos 25, 26 anos, eu dava para ele uns 45 anos, irmãos. Aí o tempo foi passando, quando eu estava com os meus
já 38, 39 anos, eu perguntava: "Ô, vocês sabem do Daniel como está?" O Daniel, ele está na rua. E tentava levar a palavra e não queria. O Daniel, ele colocou fogo na casa dele, queimou o braço. O braço se infeccionou de tal forma que começou a juntar bicho no braço. Ele não queria saber de Jesus. O ano passado, com 47 anos, Daniel já estava com cirrose avançada, já estava na cama sofrendo. Foram levar a palavra para o Daniel. Daniel, Jesus pode mudar o seu caminho. Jesus pode mudar a sua vida. Daniel falou: não quero Jesus. Eu nasci católico, eu vou morrer católico. Uma semana depois o Daniel morreu. Irmãos, todos sabem, eu perdi o meu pai. Falamos do evangelho para o meu pai tantas vezes. E o meu pai, ele chegava aí na igreja, e ele parava de ir para a igreja. E tinha um espírito de suicídio na vida do meu pai. E nós falávamos do amor para ele, falávamos de Jesus para ele. E ele dando um trabalho, de tal forma que a vizinhança não queria o meu pai por perto, de tão problemático que ele era. E nós falávamos de Jesus para ele. Há 3 semanas atrás, liguei para o meu pai, num sábado de manhã. A esposa está aqui. Falei: pai, vamos lá para a casa do Luciano, da Luciana, que é minha irmã. Nós vamos cuidar do Senhor, tem 77 anos. Não, eu não quero, porque até os seus 14 anos eu fiquei com vocês, depois eu não cuidei de vocês, então eu não mereço. Pai, eu não estou falando do passado, pai. Eu estou dizendo para o Senhor o agora, eu quero cuidar do Senhor, eu te amo, pai. Vamos lá para a casa da Luciana. Sábado, 11h30 da manhã, eu conversando com meu pai. Cheguei em casa do trabalho, 5h30 da tarde, meu tio me liga, chorando: filho, seu pai acabou de se enforcar. Irmãos, eu vi a foto. Minha esposa falou: bem, não pede para ver a foto. Eu vi a foto. Ele decidiu. Ele se enforcou com um pé na cadeira e o outro pendurado. Ele decidiu. Ei, você que aqui está, desculpe o que eu vou falar, para de ser cabeçudo. Se você sabe que você está no caminho errado, meu amado, por que continuar, sendo que lá no final, o salário do pecado é a morte? O filho pródigo estava indo para esse caminho. Só que até que chegou um momento que ele estava lá se alimentando, aí deu um estralo na vida dele, falou: opa, o que está acontecendo? Ei, deixa Deus te pegar, deixa o estralo do Espírito Santo chegar em você e falar assim: ei, acorda, sabe, nesse momento, o Espírito Santo não vai vir com uma voz suave não, fala: Espírito Santo, me sacode e fala comigo. Os empregados do meu pai, eles têm o que comer e eu aqui, comendo lavagem. Eu vou para o meu pai e vou suplicar ao meu pai que ele me aceite como um trabalhador. Olha só, a ovelha estava perdida, não estava? Quem foi atrás da ovelha? Pastor. Ei, a dracma estava perdida, não estava? Quem foi procurar a dracma? Um estava perdido, o outro não sabia que estava perdido, mas o que sabia que estava perdido?
O pai poderia muito bem falar assim: fica aí, filho mais velho, eu preciso ir atrás do seu irmão, porque já faz 1 mês, já faz 2 meses, não sei quanto tempo ele ficou fora, mas já faz tanto tempo, eu estou com saudade. A escolha é dele. E a Bíblia fala que ele foi caminhando de volta. E sabe quem ele viu ao longe? O pai. E sabe quem o pai viu ao longe? Ele. O pai deu as costas para ele? A Bíblia fala que o pai foi correndo até ele. Correndo, hein, meu irmão? Deus está ansioso, o Senhor Jesus está ansioso por você, Ele está ansioso que você venha correndo, Ele quer te abraçar. Só que não para por aí não, meu amado. O caminho que a gente vai, fala, não, eu estou perdido, ou eu não sei que eu estou perdido, ou eu sei que eu estou perdido, e eu não quero voltar para esse lugar. É minha escolha. Olha só. O pai abraçou ele. Abraçou o filho. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. Filho, para. Vamos fazer um negócio, tira essa roupa, tragam roupas novas, na casa do Senhor você não vai ter humilhação, na casa do Senhor é luta, sim, é luta, mas depois da luta vem uma vitória, não tem problema, é outra luta, mas depois dessa outra luta é outra vitória, porque crente vive de vitória em vitória, crente vive de vitória em vitória. Tira essa roupa, tira, a vergonha sua já passou, a partir do momento que você falar, pastor, eu estou perdido, eu quero sair desse caminho, Deus vai te colocar em lugar de honra. Ei, já colocou a roupa nele? Não, vamos fazer o seguinte, traga um anel, aleluia, traga o anel. Agora ele vai fazer uma aliança comigo. Agora ele vai ter autoridade. Agora não é mais humilhação. Agora ele vai falar, eu posso sim. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim. O diabo pode vir contra mim por um caminho, mas ele vai fugir por 7 outros. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 de outro. Mas eu e você não seremos abalados, meu amado. Olha só, não, já colocou o anel, já colocou a roupa, já colocou tudo, falta um negócio ainda. Eu quero ser empregado, pai. Meu amado, empregado não usa sandália, naquela época não, empregado andava descalço. Você vai ser filho, a autoridade que eu estou te colocando é autoridade de filho. Tragam a sandália para ele, porque ele é filho. Não deixe o inimigo, não deixe o diabo fazer o que ele está fazendo com você até esse presente momento, meu amado. Ei, para com isso. Esse caminho está dando resultado? Esse caminho está te dando, como fala assim? Futuro? Não. Sabe quanto vai custar para você mudar de caminho? Nada. Sabe por quê? O preço já foi pago. Sabe como? Com sangue. Sabe de quem? De Jesus. Aí assim que o pai terminou, já finalizando com os irmãos, o pai terminou, colocou a capa, o anel e a sandália. Preciso falar com os irmãos isso. Trazei um bezerro cevado. Sabe um bezerro cevado, o que é? Não traz um bezerro magro, não traz qualquer coisa, não. Me traz algo bom, algo que eu vou sentir. Matai-os e comamos. E alegremo-nos na presença dele.
A ovelha perdida, alegrai-vos comigo porque achei minha ovelha. Dracma perdida, alegrai-vos comigo porque achei o que tinha perdido. Filho perdido, alegremos-nos e festejamos. Não sei qual dos perdidos você se encontra, mas uma coisa eu sei, que quando Jesus te acha, ou você vai ao encontro de Jesus, o que resulta é uma linda e tremenda festa. Porque o que Jesus faz é tudo de melhor. Eu fazem 31 anos que eu aceitei Jesus. Nossa, irmãos, eu vivo de vitória em vitória, eu vivo, não tenho luta, é tudo uma bênção, é tudo uma maravilha, né, irmãos? Ô dó, tem luta, tem tudo, mas com Jesus, ei, você é a maioria. Com Jesus você pode, com Jesus Ele te dá a vitória. O que eu gostaria de falar com os irmãos para finalizar, as três parábolas, você vai encontrar esses verbos, perder, só que também você vai encontrar o achar, e muito mais ainda você vai encontrar o alegrar-se na presença do Senhor. Pastor, tá bom, eu entendi tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor disse. Então, qual é o melhor lugar do mundo para eu não me sentir mais perdido? Lembra que eu disse para vocês, há 30 anos atrás, 28 anos atrás, quando nós casamos, 97, 28 anos atrás, não tinha GPS. Meu amado, hoje sabe quem é o nosso GPS? Espírito Santo de Deus, Ele pode te guiar para o melhor caminho. Vamos lá, hoje você quer ir para qualquer lugar. Vamos para a Flórida. Você vai usar o quê? Fora aqueles que já foram trocentas vezes, fala, você pega a 95, do final na 95, você pega a saída tal, pega a esquerda, vai ter 3 lombadinhas, depois você vai para tal lugar. Não. Irmãos, eu já fui levar e buscar minha filha umas 8 vezes, né, amor? Preciso de GPS, sem o GPS, me perco. Então, o Espírito Santo pode te guiar para o melhor caminho. Tá, pastor, mas na hora que Ele me guiar para o melhor caminho, para o caminho, porque no final do caminho tem o nosso objetivo, que é o lugar. Qual é o melhor lugar para se estar? Finalizando, a presença de Jesus é o melhor lugar do mundo. Amém? Aplauda ao Senhor com uma linda e forte salva de palmas para Jesus. Pastor, o senhor falou tudo, eu entendi, beleza. Peço para a igreja fechar os seus olhos, por favor. Eu não sei em qual categoria dos perdidos aqui você se encontra. De repente você é aquela pessoa que não sabe o caminho de volta. Ou você é aquele que, será que eu estou perdido? Ou você é aquele mesmo, o teimoso, sabe? Aquele, eu nasci assim, vou morrer assim, e assim que eu vou ficar. Independente de qual perdido você é, Jesus, Ele quer se alegrar com você. Porque quando Jesus encontra um perdido, há uma festa nos céus. Então, você que aqui está, que você se identificou com essa palavra, eu não vou me delongar muito aqui. Você se identificou com essa palavra, e você fala, eu quero seguir esse caminho. Eu quero que o Espírito Santo seja meu GPS. Eu quero encontrar e chegar lá naquele lugar que é a presença do Senhor. Se você quer uma vida diferente, está cansado disso que você viveu até esse presente momento, eu garanto uma coisa para você. Com Jesus é muito melhor. Então você que quer algo diferente na sua vida, com Jesus, eu convido você para que se levante a mão agora como um sinal. Você que gostaria de ter esse Jesus na sua vida. Eu não estou aqui anunciando placa de igreja, porque a igreja não salva, o que salva é Jesus, viu? Mas eu gostaria que você levantasse a mão como um sinal. Quem é o primeiro corajoso de bater no peito e falar, eu estava perdido? Temos?
Não temos? Amém. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida forte e poderosamente. Agora levante a mão todos, fala: eu não estou perdido. Ei, não, aí é com autoridade. Ei, eu não estou perdido. Porque eu estou na presença do Pai. E a presença do Pai é o melhor lugar do mundo. Aplauda ao Senhor com uma linda e forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ei, continue aplaudindo ao Senhor. Eu passo a palavra para o nosso querido pastor.